Futuros imigrantes, muito bom dia. Vamos lá, algo que eu já falei, já refalei, já tentei explicar de 3 vezes diferentes, mas vamos para mais uma vez para ver se a gente consegue deixar alinhado. Como eu sempre falo para vocês, o meu compromisso é deixar vocês, toda vez que alguém me faz uma consulta que eu atendo aqui, é deixar vocês absolutamente cientes tanto do risco quanto do benefício e de como chegar àquele seu desejo, que no caso, espero que seja a nacionalidade espanhola. Vamos lá. O que acontece? Toda legislação, ela não só pode, como ela deve ser alvo de críticas, em especial no judiciário, tá? Isso porque o legislador ele pode ter a melhor das intenções, ele pode ter ali total consciência do que está acontecendo na sociedade e de qual é a necessidade da sociedade, porém, colocar isso na prática pode causar alguns efeitos que não sejam os desejados ou absolutamente não alcançar aquilo que ele realmente queria. Então, com relação a isso, hoje, a lei que dá nacionalidade aos netos, que volto a dizer, não é uma lei de nacionalidade, tá? Ela é uma lei que ela visa corrigir erros de uma administração que aconteceu na Espanha e que foi extremamente maléfica, não só para aquela população que estava vivendo, mas para todos os descendentes desses. E aí, em virtude disso, tem-se dentro dessa lei um apêndice, um pedacinho lá no final, que concede a nacionalidade espanhola. Bom, isso não se dá à toa, tá? E a forma com que isso foi colocado pode sim ser alvo de críticas no judiciário. E quais são as principais que hoje estão acontecendo? Vamos lá. Número 1. A janela que hoje está favorecendo a muita gente, ela vem pelo que é conhecido como um processo administrativo, né? O que é o processo administrativo na Espanha, a instrução de lei, como aqui é chamado. Esse processo administrativo, ele aumentou a margem, né? Ele deu um entendimento que hoje permite que mais pessoas façam a solicitação da nacionalidade espanhola. E ainda, que dentro do prazo da lei, né, que até então a gente tem que contar que acaba em outubro de 2024. Pode ser estendido a 2025, mas o que é líquido e certo é outubro de 2024, tá? Deu a possibilidade também de que descendentes que já não seriam agraciados ali, ou seja, os netos, né, entrassem, mesmo que fora da margem de anos determinada em lei, e que os filhos desses netos, após os netos terem a nacionalidade, possam também fazer o seu requerimento de nacionalidade. Bom, com relação a isso, efetivamente tem uma turma que não quer dar nacionalidade para ninguém e que está combatendo isso no judiciário, e isso está sendo fruto de análise. Essa é uma das razões pelas quais eu sempre falo para as pessoas: se você tiver no documento ABCDE, você não precisa do B e nem do D. Ele não é, digamos que assim, é imprescindível para o seu pedido. Coloca mesmo assim, entendeu? Mesmo assim, você junta aquele documento. Por quê? Essas ações elas vão sendo julgadas. Eu, particularmente, acredito que, tendo um julgamento contrário, o que vai acontecer é que dali para frente não possa mais ser feito o pedido. Tá? Realmente eu não vi até agora um embasamento que faça que vá à lei retroagir e cancelar aquelas nacionalidades. Tá? Particularmente não acredito que isso vai acontecer. Então quem pediu, quem conseguiu, opa, tá salvo. Dali para frente, quem for pedir vai ter mais trabalho e aí vai ter que ter a consciência de que, sabe, todos aqueles documentos que o Diego falou, A, B, C, D, E, então, eles mais o F. Junta tudo e leva. Então, efetivamente, há hoje um combate com relação a essa brecha que foi deixada na lei, tá? Para que fique estritamente ao que está dito na lei, nos artigos da lei ali. Tipo,
ano, momento, acontecimento, vai ter que tudo seguir aquela regrinha, tá? Também com relação a uma lei na Espanha, no comecinho é dito o que o legislador viu e o que o legislador quer que efetivamente venha a acontecer, tá? Esse é o ideal da lei. E com relação ao ideal da lei, lá no começo, quando essa lei foi publicada, o legislador falou que ele reconhecia que a própria Espanha não tinha documentos suficientes para comprovar quem era ou quem não era exilado. Por quê? A guerra dentro da Espanha ela foi tão grande que, para ser apagado efetivamente os opositores ao regime, não só eram mortos, como era destruído o registro civil, igreja e qualquer coisa que pudesse contar a história daquelas pessoas. Ou seja, literalmente apagar a existência no mundo daquela turma. E nesses casos aí você tem uma série de descendentes no Brasil, por exemplo, que absolutamente não conseguem a certidão de nascimento daquele espanhol que lhe dá o direito. Então também há um movimento dentro do judiciário para quê? Para que documentos internacionais não só comprovem o fato da pessoa ter sido exilada, mas sim a sua nacionalidade de origem. Isso até agora não foi permitido, tá? A Espanha abriu a possibilidade de uso de documentos do estrangeiro para uma série de comprovações. Para a comprovação da existência daquela pessoa e da nacionalidade daquela pessoa como espanhol, não. O que isso quer dizer? Você consegue provar hoje com documentos do Brasil, de Cuba, dos Estados Unidos, da Argentina, de qualquer lugar para onde aquele espanhol foi, que ele foi. Mas você não consegue comprovar com documentos desses países que aquela pessoa que chegou lá era um espanhol. Então, com relação a isso, também há um movimento para facilitar esta parte da necessidade que a lei impõe, que é a comprovação de ser espanhol, né? Do seu ancestral ser espanhol. Mais uma vez, o que a gente pode fazer hoje, né? Não contando aí com a sorte, não contando que isso seja revisto, reconsiderado, que seja dada aí uma nova possibilidade a título de documentos. Exaurir com o máximo esforço todo o possível para levantar os documentos. Eu tenho aqui, e hoje já é até uma brincadeira, né? Quando, por exemplo, a gente sabe a província em que o espanhol nasceu, mas a gente não sabe qual é o município que ele nasceu, e aí, por consequência, não sabe o registro civil, a gente faz uma força-tarefa, né, e vai batendo de porta em porta nos cartórios, pedindo aquele cartório que faça a expedição daquela certidão, mesmo sem ter a certeza de que aquele cartório é o cartório onde a pessoa foi registrada. E aí a parte da brincadeira é que aqui a gente tem uma parede onde a gente coloca os procurados, né, da semana. Tem lá os dados que a gente conhece, né, muitas das vezes tem cartão de imigração, às vezes nem isso. E a partir dali é dada uma recompensa para todo mundo que sai fazendo lá os pedidos. Então eu tenho a minha turma aí procurando, né, e quem for o cara que encontrar recebe aí a recompensa por encontrar o espanhol, ou melhor, a certidão do espanhol. Mas, enfim, o jeito hoje com relação a isso é absolutamente cair para dentro de pesquisa. Ou, literalmente, bater de porta em porta. Brasileiros, eu sei que é complicado, mas vale a pena. Não desistam. Ultreia.